Prepara-te para o que virá. O que virá? Qual que é a minha palavra nesse dia sobre uma preparação? O que? Para quê? Precisamos estar preparados para o quê? Precisamos estar preparados para o sofrimento que virá sobre a terra. Em Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro 4:1, está escrito assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Jesus, quando sofre, quando leva a cruz, quando vai para a cruz, ele rompe definitivamente com o pecado, ele vence o pecado, ele se torna pecado por nós para que a gente se torne justiça de Deus. Então ele vence o pecado e vence o pecado para que possa nos salvar. E nós temos que armar-nos do mesmo pensamento, temos que encher nossa mente da ideia que quem sofre rompeu com o pecado. Ou seja, se a gente sofre por amor de alguém, a gente vai ajudar, vai possibilitar que aquela pessoa por qual você sofre rompa com o pecado. Sofrimento tem muitos benefícios que vai ficar para um outro vídeo. Mas em Amós 4:12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Mas nesse caminho, nessa preparação de encontrar com Deus, que começa quando a gente entrega a vida a Cristo e crê na obra dele redentora da cruz, existem tropeços, existem dificuldades, existem tribulações. E como é que esse sofrimento, que será mundial, está sendo implementado? Vou citar aqui um post, ou uma notícia, um report do Fórum Econômico Mundial de ontem, 30/7, que é o seguinte, chama Redefinindo os Dados de Privacidade. O que significa isso? Basicamente, em outras palavras, é o fim da liberdade de escolha. Você já viu aqueles aplicativos, onde você assina ou cria uma senha lá, que lá no final tem se você aceita ou não, concorda com os termos daquele aplicativo, ou daquela conta, ou etc. E você diz aceita, então você também aceita. O que o Fórum Econômico Mundial diz é que vai acabar isso, que isso não tem como continuar. E você já está sendo treinado para aceitar o fim da sua liberdade de escolha. Como isso? Com a pandemia do Covid-19, fique em casa, use máscara, fique online, ou melhor, viva online. E além disso, o sistema usa a grande mídia para te manipular, para dizer, olha, isso é para o seu bem, você ficar em casa, usar máscara, tudo isso é para o seu bem. Mas isso está treinando a sua mente a aceitar que outros tomem escolha por você, né? Então, seria o fim da liberdade de escolha. E o ficar totalmente online está sendo implementado, já existe a tecnologia, uma nova tecnologia que vai abolir o toque no celular, o toque aqui no tablet, o toque naqueles computadores na base do toque, né? E a tecnologia que virá será através de sensores, em geral implantados em você. E aí
o sistema vai coletar tudo e não vai ser necessário a sua aprovação, porque é o fim da liberdade de escolha, né? Então, o sofrimento começa por aí. Se você for contra esse tipo de coisa, você é tido como rebelde, você vai ser perseguido. E ainda mais se você for um pregador do Evangelho, você também vai ser perseguido muito mais, como Jesus prometeu. Jesus prometeu que bem-aventurados seriam aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Então, quando você levanta a bandeira de Cristo, o mundo vai contra isso. E qual será o auge da dor e do sofrimento que vai vir sobre a Terra? Como isso está sendo implementado, já te dei algumas dicas, e o Covid está acelerando isso, como nos meus 2 vídeos, vídeo 1 e 2, sobre o grande reset, né? O mundo está sendo preparado para ser resetado, para entrar numa nova fase mundial, um mundo global, uma aldeia global, uma moeda, um líder, sem fronteiras, sem definição de gênero, e por aí vai. Né? E qual que será o auge dessa dor, desse sofrimento? O auge da dor e do sofrimento que vai vir sobre nós, especialmente sobre dois tipos de pessoas: os cristãos verdadeiros e sobre Israel. E no auge desse sofrimento vai acontecer na grande tribulação, ou grande aflição, ou tempo de angústia. Né? E deixa eu te falar, não deixe ninguém te enganar com essa falácia que Deus vai te livrar disso, que você não vai passar por isso, né? Que você vai ser arrebatado antes disso, né? Você fique preparado, né? Os profetas falaram sobre esse tempo, Jesus falou sobre esse tempo, e os apóstolos falaram sobre esse tempo. Vamos ver o que alguns falaram. Olha, Daniel disse em capítulo 12, versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, entre parênteses, o livro da vida do Cordeiro. Tempo de angústia. Né? Deus falou com Daniel lá 600 anos antes de Cristo, um tempo de angústia para o seu povo, aí para o povo judeu. E Jeremias também profetizou, aquele dia tão grande, ele falou, que não houve outro semelhante, ou não haverá. E é tempo de angústia para Jacó, porém ele será salvo. Né? Então, porém ele será salvo, eu disse num vídeo aí anterior, que Deus tem um plano para salvar Israel, que é um povo de Deus. Né? Como eu disse, os 2 focos da perseguição que virá sobre o mundo, perseguição orquestrada pelo grande líder mundial, que a Bíblia chama de anticristo. Ele vai perseguir a igreja e vai perseguir Israel, porque tanto a igreja como Israel falam de quê? Falam de Deus. Falam da existência de Deus, falam de Deus existir, de Deus, o Deus eterno, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que um dia chamou o povo de Israel, porque é aquele que combateu com Deus e venceu, e chamou esse povo para ser um povo sacerdotal, que falasse da glória dele no mundo inteiro. Israel falhou quando Cristo veio, mas aí Deus trouxe à luz a sua igreja e vai incorporar nos últimos dias Israel à igreja, e seremos um só povo. Brilhante, né?
Outro, Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, que eu já citei, aquele versículo, né, de armar desse pensamento, arme do pensamento que você vai passar por dificuldades e sofrimentos. Ele diz no versículo 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Né? Esse fogo vai, depois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, Deus vai permitir o sofrimento sobre o seu povo para purificar o seu povo, para fazer do seu povo como o ouro e a prata, que passou pelo cadinho do sofrimento e do fogo, como Pedro fala. Em Mateus 4, Jesus falou, 24, Jesus falou, haverá então grande aflição, ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Nós estamos no limiar dessa grande tribulação. Nós estamos caminhando para ela. Vai ser um tempo muito mais difícil do que a Segunda Guerra Mundial. Vai ser um tempo muito mais difícil que o Holocausto e outros, tanto para os judeus como para a igreja. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que são o povo de Deus. Os escolhidos são o povo de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, Jesus falou. Quem é escolhido é aquele que Jesus, Deus chama para fazer parte do povo dele, né? E os dias vão ser abreviados por causa deles. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, o Paulo também fala desse tempo de sofrimento. Versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Tribulação produz paciência, traz esperança no coração, porque a esperança é que Deus nos livre, né? Agora, Deus nos livra da tribulação ou nos livra na tribulação? No caso dos amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha de fogo, Deus os livrou dentro da tribulação. Ele entrou na fornalha com eles, Jesus, né? E Jesus diz que tenha paciência e fé, né? Voltando a Paulo, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus. Então, a prova que Deus está tratando conosco e que Ele nos ama é que Ele permite perseguições e aflições para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Ei, sofrer pode ser algo glorioso. Paulo diz que é um peso de glória, né? E você, por isso, tem que se armar desse pensamento. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder. Então, quando Jesus voltar, Ele vai aliviar a nossa tribulação. Quando Ele vier, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, quero te dizer muito seriamente, prepara-te para encontrares com Deus, mas, antes disso, prepare-se para sofrer, para passar dificuldades. O mundo está em turbulência. O palco, como eu tenho dito em outros vídeos, o cenário está sendo preparado para um novo líder, uma nova moeda, um novo mundo. E se você não se adequar a esse, você não vai poder comprar nem vender, né? Tem projetos aí, já existem, né? Eu falei sobre questões, marcas, sensores. Já existe um tipo de tatuagem que pode ser colocada em você, que pode rastrear todos os seus dados. Se você tomou a vacina, se você vai poder viajar ou não. E
daí para frente, o que vai acontecer se hoje, né, você só puder viajar de um lado para outro, se você tiver tomado a vacina, já tem um pouco disso com a vacina da febre amarela, né? Quando a gente vai para alguns países é exigido aquele cartão. Mas agora com o Covid e vindo a vacina que vai vir, também ele vai entrar nisso, só que talvez de outro modo. E pode ser que isso seja implementado de um modo mais forte do que simplesmente como é a febre amarela, né? Se você não tiver vacinado, se você não tiver a marca lá que comprova a sua vacina, não só o cartão, porque o cartão também já existe, né? Eu falei num vídeo aí para trás, o Covid Pass, você pode pesquisar na internet, ele já existe. Mas agora vai ter outro tipo de coisa que pode ser através dessa tatuagem quântica, essa tatuagem que fizerem na sua mão ou na sua testa, para comprovar se você está apto para viajar, ou quem sabe até, como eu disse, apto para comprar e vender, para ter acesso às suas necessidades básicas. Mas isso fica para outro dia. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. E que o Senhor nos fortaleça no nosso pensamento, armando-nos desse pensamento. Sofrimento virá, mas como vamos reagir a ele? Estaremos preparados? Um abraço.